Boa noite, amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade naquele projeto, daquele estudo sobre o livro de Shemot, no qual vamos estudar muito mais lastreado nas informações do Midrash, trazendo a ideia da construção do pensamento da Parashá, o pensamento da Parashá segundo a visão dos Midrashim. Eu vou procurar agora trabalhar vídeos curtos, né, porque a experiência de fazer vídeos longos estava criando arquivos pesados e está me carecendo. Estou com necessidade de ferramentas mais apropriadas para poder desenvolver vídeos longos, né? E não estou conseguindo. Acredito que com vídeos curtos ficam mais leves e ficam muito mais fáceis de serem distribuídos. Então, o que acontece? Vamos ter um número muito maior de vídeos curtos e com assuntos mais determinados. Tá? Vou fazer uma pequena revisão agora, inicialmente, da introdução do que seria esse projeto, que seria trabalhar, como falei agora, utilizando o Midrash como fontes de respostas e explicações diversas. A ideia é trabalhar o livro de Timóteo, porque o livro de Timóteo você tem, na verdade, a construção da... É no livro de Timóteo que você tem uma visão da construção da alma de Am-Israel, do povo de Israel. Enquanto o livro de Bereshit nós contamos, é contada a história da origem dos nossos pais, é no livro de Timóteo que começa a história do povo de Israel. Bom, e por que utilizar o Midrash? Porque o Midrash seria uma espécie de uma cópia fiel do pensamento local na época em que foi feito. O Midrash é uma compilação de explicações rabínicas, que elas estão muito ligadas com a época em que o rabino viveu e a época em que estava inserido o contexto da Torá. E o Midrash também ele é muito amplo. Você vai encontrar Midrash que tem uma verdadeira hipérbole, um exagero nas narrativas, e às vezes um Midrash que ele tem uma explicação seca e direta. Isso vai muito do pensamento focado na época. Então, essa é uma vantagem que o Midrash traz. A respeito do Midrash, a gente tem que entender um pouco a história dele. No século II, Yehuda Nassi, ou literalmente Judá o Príncipe, né, neto de Rabbi Gamliel, né, ele teve a incumbência de fazer a reedição de toda a Mishnah. E também aproveitou e também fez o trabalho com o Midrash. A respeito do Midrash, ele tomou uma posição muito simples. Midrash que tivesse um autor ou uma fonte em que se baseasse, ele seria conservado. O Midrash que não tivesse o nome do autor seria utilizado para compor a Braita. De certa forma, o Midrash ajuda a trazer muitas explicações. E de outras formas, às vezes, ajuda a confundir um pouco mais. Vai muito da sensibilidade da pessoa em procurar entender. Como eu falei, o Midrash ele é um extrato, como se fosse uma fotografia do pensamento da época. Então, não é um livro que possa ser desprezado, eles são vários e vários livros, né? Não são informações que possam ser desprezadas por questões de que não encaixam no pensamento moderno. Muito pelo contrário, o valor dele é exatamente por isso, porque ele ajuda a explicar como as pessoas pensavam em determinadas épocas, tá? Então, vamos lá. Vou partir agora que esse vídeo, para não ficar muito longo, eu já vou partir para a introdução, que já está na primeira parte da Parashá do livro de Shemot, quando ele traz a narrativa sobre os 12 filhos de Israel. Os 12 filhos de Israel, na verdade, representam os 12 tipos básicos de humanidade. Né? E depois a narrativa da Torá já entra falando sobre Jacob e as 70 almas que Jacob trouxe com ele. Tem uma expressão que fala 70 almas da coxa de Jacob, que quer dizer 70 descendentes diretos de Jacob. Bom, no caso seguinte, mais para frente, na narrativa da Torá também fala sobre o novo faraó, uma mudança política que aconteceu. Quanto à política, a primeira que abraçou a Israel na sua entrada foi uma política, vamos assim dizer, positiva, porque o antigo faraó, no caso, ele impulsou, segundo a narrativa da Torá, impulsou Yosef como seu primeiro-ministro. E Yosef salvou a vitalidade do Egito, né?
Agora, o que acontece? Agora, Israel já estava lá, foram habitar na terra de Goshen, uma região onde existiam muitos de seus parentes, né? Ou seja, na verdade, outros povos semitas já habitavam lá também. E agora nós temos um seguinte problema. Houve uma mudança política. O faraó seguinte, diz, segundo a Torá, não conheceu Yosef. Como se não conheceu Yosef? Será que ele não tinha conhecimento? Lógico que sabia quem era Yosef. Ele não era ignorante a esse ponto. Ele não tinha era o reconhecimento do valor de Yosef e do valor de Am Israel para com os serviços prestados em benefício de Mitzrayim. Então, agora, diante dessa nova mudança política, começa um desafio. O que tudo isso vem simbolizar? Simboliza aqui o seguinte: primeiro eram 70 almas que vieram de Jacob, contando também Yosef que estava lá. E agora já estão com 600 mil pessoas, 600 mil almas, o que significa que houve uma maturidade. Uma nação se formou de dentro de outra, tá? E essa nação agora estava madura, estava pronta para sair. Então, agora vai começar o problema, agora começam os problemas que vão resultar nas saídas. Porque jamais aconteceria de que o povo de Israel pudesse cogitasse sair do Egito se nunca tivesse passado por problemas e restrições. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. O time que está ganhando não se mexe. Mas agora o time vai começar a perder. Vai começar os problemas das perseguições, e aí tudo tem uma razão de ser. No caso seguinte, nós temos a primeira narrativa que fala do... Isso é muito bom a gente raciocinar em cima. Um comentário rabínico fala que sobre as mortes dos filhos de Israel. Parece que um dos últimos a morrerem, o último que morreu foi Levi. Mas a escravidão já havia começado, a escravidão do povo judeu já havia começado, antes da morte de Levi. Na verdade, a escravidão do povo judeu começou de uma forma gradual, a partir do momento da morte de Yosef, quando vem um comentário rabínico que fala, após Yosef morrer, fechou-se os olhos do povo. O que acontece? O povo começou a perder a sua memória de ancestralidade. Yosef simbolizava a última memória de ancestralidade do povo. Era o líder maior que tinha na época. Então, com a morte de Yosef, o povo começou a esquecer o seu passado. E o que fala mais para frente, a gente vê as narrativas do Midrash, que comenta aqui, não Midrash, aliás, da Gemara, que comenta que o mérito do povo na saída foi que eles haviam guardados poucos méritos, poucos detalhes, haviam guardados, como sua identidade era suas vestimentas e seus nomes. Mais nada. Do resto, eles estavam totalmente assimilados no Egito. Tá? Nós temos, então, a posição do faraó, né, que ele comenta, ele pede conselhos aos seus três ministros, aí, no caso, 3 conselheiros, né? Segundo o Midrash, 3 conselheiros que estavam na corte na época, que eram Itró, Iob e Bilam. Ele pergunta aos ministros o que fazer. Bilam recomenda para assassinar os meninos judeus, os meninos recém-nascidos dos hebreus no rio Nilo. Itró é contra a posição, porém não apresenta uma outra saída. Simplesmente é contra porque apenas se coloca em defesa da vida das crianças, mas não apresenta uma alternativa para o rei. Iob se coloca no voto de Minerva. Tinha tudo para poder decidir um lado em favor do outro e procura se abster. Né? E aí depois, mais para frente, é explicado que a razão dos sofrimentos de Iob no livro de Iob é por causa dessa atitude, essa falta de atitude. Quando poderia fazer uma coisa boa, não o fez. Ele nunca fez nada de errado na vida, mas não adianta uma pessoa nunca fazer nada de errado, ela também tem que procurar ter coragem e fazer atos bons. Isso faltou para Iob, essa coragem. A partir do momento que o faraó já estava decidido que deveria eliminar ou enfraquecer a semente de Israel, sacrificando os meninos judeus,
antes de tomar a decisão de sacrificar os meninos judeus no Nilo, ele já havia chamado duas parteiras, Shifra e Puá. Shifra e Puá eram as parteiras encarregadas das hebreias, como é a narrativa da Torá. Né? Sobre Shifra e Puá existem três opiniões. Né? Existe a primeira opinião que você vai encontrar em Sotá, que depois é repetida por Rashi, né? Que Shifra e Puá eram Yoheved e Miriam, né? Ou outra opinião ainda, que era Elisheva e Miriam. Duas opiniões da Guemará. Tá? Outra opinião, que Shifra e Puá eram hebreias comuns, hebreias simples do povo, não eram pessoas de renome. Né? E a terceira opinião, que eram egípcias que se converteram. Assim como a filha de Faraó também se converteu, a Bátia, né, que o seu nome antes era Talmute. O nome original da filha de Faraó que recolheu Moshe Rabbeinu no Nilo era Talmute. E quando ela recolhe, a Torá chama ela apenas pelo nome de conversão, que era Bátia, né? Bátia, que é filha de Iá, filha de Deus. A partir do momento que ela está fazendo segundo Midrash, ela estava fazendo mikve para completar o seu processo de Yur. E ela foi presenteada com o mérito de recolher Moshe Rabbeinu, certo? Então, voltando à atitude das parteiras, a atitude das parteiras é, na verdade, o seguinte: podemos fazer uma seguinte analogia: o faraó é o corpo, Israel é o espírito, e as parteiras eram como se fosse as vigilantes que procuram a consciência vigilante do corpo, que procura salvaguardar o espírito. É o momento quando o corpo, ele, devido às suas demandas de orgulho e vaidade, como foi a ideia da construção de Pitom e Ramsés, né? Como traz a narrativa da Torá. Israel foi escravizado para construir as cidades de Pitom e Ramsés. Tá? Pitom, que quer dizer lugar estreito, e Ramsés quer dizer casa de Ra, né? Um dos deuses do Egito. O que significa é que a própria narrativa da Torá fala que Israel não teve nenhum benefício com isso. Por quê? Quando a alma atende às demandas da vaidade e do orgulho do corpo, ela não tem absolutamente nenhum benefício. É por isso que a Torá fala que Israel não teve nenhum benefício na construção dessas cidades. E isso já era o processo de escravidão. Mesmo isso ainda não refreava o processo de crescimento desse povo. Esse povo crescia cada vez mais. Quanto mais eles colocados nessa escravidão, maior é o resultado contrário. Então o corpo se vê que uma situação, a coisa está ficando pior. Aí agora o próximo passo dele seria o seguinte: então vamos fazer o seguinte, então vamos começar a matar a vitalidade, destruindo a semente de Israel. Mata os meninos. E Shifra e Puá era o ponto da consciência resistente a essa demanda. Vamos assim dizer, a ideia de moralidade. Podemos dizer assim, é o ponto de moralidade da psíquica do corpo. Isso é o que significava Shifra e Puá. Tá? Então, vou terminar esse vídeo por aqui e continuamos em um próximo vídeo. Tá? Até mais. Desculpa. Antes disso, não esqueçam de apoiar o vídeo, tá? Compartilhem com seus amigos e deixem comentários, tá? A respeito do que pode ser feito, pode ser melhorado, ou mesmo do conteúdo que está sendo passado, para que a gente possa trabalhar com vídeos cada vez melhores, né? E vamos solucionando algumas dúvidas que venham a fazer. Vamos fazer um trabalho de estudo junto, todo mundo em parceria. Tá ok? Um ótimo dia a todos.